Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa conversa hoje vai ser com a doutora Delza Gitaí. Ela que é fundadora e hoje voluntária do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e coordenadora do Comitê Estadual de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio de Alagoas. Doutora Delza, é sempre um prazer recebê-la em nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a senhora ter aceitado este convite. E comecemos justamente pelo Setembro Amarelo, né, que visa justamente discutir, criar condições objetivas nessas discussões para que essa questão do suicídio, que é seríssima, a cada dia evolui mais. Então, eu gostaria que a senhora colocasse aqui como hoje é classificado o suicídio, tanto no meio acadêmico, quanto, né, nas discussões mais elementares. Pode-se dizer que o suicídio hoje é uma questão endêmica? Que bom estar aqui com você, Gorete. Sempre que você me chamar, eu não vou me furtar de ter esse prazer de estar com você e de estar diante de vocês também. O suicídio, sim, considerando numa perspectiva de acontecimento, uma ocorrência no cotidiano, ele pode-se dizer que é uma questão endêmica, se não pandêmica, porque no mundo inteiro. E aí tem uma questão interessante que, Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? O suicídio deve ser falado, deve ser trabalhado todos os meses do ano, porque ele acontece todos os dias. E nessa perspectiva, o Setembro Amarelo é uma iniciativa aqui no Brasil, a partir do dia 10 de setembro, que é o Dia Internacional ou Mundial de Prevenção do Suicídio, com duas finalidades. Uma é dar conhecimento, né? É através do conhecimento, é através da informação que a sociedade, que o poder político pode se mobilizar, tendo em vista que o suicídio ainda é muito tabu. Falar em suicídio ainda é um tabu social, um tabu cultural, né? E em sabendo, né, em tendo o conhecimento, ter ações. Então a gente diz conscientização e necessidade de agir. Eu estou numa casa especial para essas ações, por exemplo, né? Tem um professor o professor Bertolato, que é acadêmico, professor da Universidade de São Paulo, que participou inclusive da criação do 10 de setembro, em termos mundiais, depois do Setembro Amarelo, que ele nos diz que a gente precisa saber e precisa incomodar os nossos legisladores. Né? E aí ele faz uma correlação que eu acho muito interessante, que é o Brasil é considerado um país de ponta internacional em relação à política de prevenção da AIDS, prevenção e tratamento da AIDS, né? Consequentemente. Né? Consequentemente, não é? E também em relação ao tabagismo, né? O Brasil é pioneiro e com consequências visíveis, concretas em relação... Né? Então, por que não em relação ao suicídio? Como a senhora disse, o suicídio ainda é uma questão pouco discutida, de bate-pronto, digamos assim, entre as famílias, né? E isso reverbera também no setor público. Nesse sentido, o que caracteriza, que situações caracterizam o suicídio está nessa condição de ampliar o número de pessoas que são vitimadas por ele? O suicídio é multifatorial, né? Vários são os fatores. Tanto o fator socioeconômico, a questão do abuso sexual, a questão da violência doméstica, um pouco a questão genética, ainda não é uma identificação genética em relação ao suicídio. Cerca de 94% a presença de um transtorno mental, não é? E tudo isso faz parte de um conjunto
né, eu costumo dizer, de um caldeirão de fatores que favorecem o crescimento da incidência prática, né, do suicídio, né? Nós estamos num momento muito especial, que é o momento pós-pandemia, é um momento em que as mídias sociais nos convidam muito, né, praticamente a ser, vamos dizer assim, instagramável, não é? E as pessoas ficam também com dificuldades de se situar, vamos dizer, nesse contexto. Por outro lado, essa percepção hoje, por exemplo, eu estar aqui com você, né? E de que há um problema, sim. Há estratégias possíveis de minimizar esse problema, sim. Esse é um problema de quem? Nosso. Social, né? Social, né? De toda a sociedade. É um problema do poder público, né? E é um problema de cada um. Por exemplo, quando eu digo assim, passo de chamar de problema e passo a chamar de uma possibilidade, uma oportunidade de estar com o outro, né? Então, a gente não fala, né, em relação aos fatores de risco, a gente fala nos fatores de proteção. Então, por exemplo, a sociedade brasileira, alagoana, saber que existe um serviço somente de voluntários em nível nacional, que já trabalha nessa questão, 62 anos, como é o Centro de Valorização da Vida, só em saber disso já traz um certo alento. E já sabe que em qualquer momento pode ligar para o número 188, que é um número gratuito, ou então pode entrar no site, que é cvv.org.br, e conversar através de chat ou através de e-mail com pessoas que se dedicam, que aproveitam um tempo da sua vida e disponibiliza ao outro. Ou seja, colabora em salvar vidas, pode-se dizer assim, em algumas situações, não é? Que as pessoas, quando estão vitimadas pela questão da necessidade de findar um sofrimento, pode resultar em morte, em suicídio. E como se estabelece o trabalho do CVV dia a dia? O trabalho do CVV, primeiro, você falou dia a dia, o CVV funciona às 24 horas do dia, todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado. Então, se eu estou voluntária do CVV, por exemplo, e o meu plantão cabe véspera de Natal eu estarei atendendo. É um compromisso, é uma disciplina, é toda uma capacitação para que a gente esteja pronto para dar apoio emocional às pessoas que nos ligam. Para isso, Gorete, há toda uma capacitação inicial, não é? Estava anotando aqui para questionar sobre o que caracteriza o profissional que trabalha nessa área. Primeiro, a disponibilidade interna de estar com o outro, de se dispor a doar um pouco do seu afeto, né? Do seu cuidado, do seu acolhimento ao outro. Essa disponibilidade. Segundo, é ter mais de 18 anos. E terceiro, ter uma disponibilidade de tempo, porque a gente dá plantão semanal, né? Plantão em torno de 3 horas e qualquer horário do dia, né? Pode ser de 4 da manhã às 7, pode ser de meia-noite às 4, pode ser de 7 às 10. Para isso, para se tornar voluntário, como a gente chama, voluntário plantonista, passa por um curso chamado de PSV, que é Programa de Seleção de Voluntário. Esse curso, ele dura em torno de 10 a 12 encontros, são encontros semanais, às vezes em final de semana, para que a gente se capacite dentro da filosofia do CVV. Qual a filosofia do CVV?
A filosofia do CVV, ela interage com várias interpretações filosóficas e de psicólogos, mas a base, o fundamento é a psicologia humanista do Carl Rogers, né? É a filosofia da abordagem centrada na pessoa. Então, quando a pessoa nos liga, a pessoa está em primeiro lugar. Esse é o primeiro preceito do CVV. O que eu quero dizer com isso? Parece uma coisa teórica, mas na prática, por exemplo, a gente está conversando com outra pessoa, e isso deve acontecer muito, né? Cada um que pensa se já aconteceu com você, de você estar conversando com a outra pessoa e você já está elaborando uma resposta que deve dar. Então o outro não está em primeiro lugar, quem está em primeiro lugar é você. Né? É você que está se situando numa perspectiva, inclusive, de pouco nivelamento, porque eu sei e ele não sabe. E eu vou dizer o que é que ele deve fazer. Enquanto que na abordagem centrada na pessoa, a gente se fundamenta no que o Roger chamou de tendência atualizante, ou de tendência ao crescimento, ao desenvolvimento. E o que é isso, essa tendência? É saber que todos os seres vivos, eles têm em si a potencialidade para crescer, para se desenvolver. Às vezes, para se estabelecer e sobreviver mesmo, né? Então, você vê, por exemplo, uma foto de um cactus florido, né? Lembra o que é valorização da vida, né? Você, numa região inóspita, um sol escaldante, sem chuva, um terreno árido e o cactus florindo, né? Então, ele tem a tendência atualizante. Nós também. Né? Todos os humanos temos. Pode estar momentaneamente, por uma situação mais difícil que esteja passando, um pouco cerceada, um pouco bloqueada. Então, sem ver saídas, né? Sem ver saídas, muitas vezes, mas a saída está dentro da pessoa, né? Ela estabelece. Ela sabe, né? E aí, recebendo o apoio emocional, no CVV a gente não vai dar conselho. Porque a gente respeita tanto o outro, que sabe que o outro sabe o que quer e o que pode fazer. E é comum as pessoas retornarem a ligação ao CVV para agradecer, para falar alguma coisa? Às vezes acontece, né? Em determinadas épocas do ano, por exemplo, final de ano, acontece. Tem uma experiência interessante de um dos fundadores do CVV, há 62 anos lá atrás, né? Em que ele chegou no posto lá em São Paulo e tinha uma senhora esperando e ela disse, olha, eu estou aqui só para lhe agradecer, porque se eu estou aqui, foi por causa do CVV. Eu estava pronta para me suicidar, já tinha escrito, estava com um plano feito, quando eu soube que existia pessoas que dedicavam parte da sua vida para atender pessoas que iriam fazer o que eu estava planejando. Eu parei. E agora eu vim dizer da extrema felicidade de ter ganho uma netinha. Que maravilha. Não é lindo, não é? Quer dizer, é a vida brotando Exatamente. de todas as formas, né? E nos incentivando, nos motivando e sabendo que sim, que é possível sair do caos. Que é possível, sim, e que muitas vezes não é só o CVV. O CVV é um apoio emocional, né? É um momento de desabafo, né? Aquele momento em que a pessoa está tão abafada mesmo, está tão sem ver saída, que conversando com outra pessoa e principalmente se ouvindo, porque a gente trabalha com respostas compreensivas. Né? Então, a gente escuta, e é uma escuta atenta, uma escuta ativa, é uma escuta em que eu não estou presente, mas eu estou totalmente o outro, conversando com o outro de uma forma empática. O outro eu não posso estar, né? Eu estou caminhando com o outro, né? Percebendo a sua dor. Então, essa compreensão já facilita que a outra pessoa se sinta, de fato, amparado, porque muitas vezes é a solidão,
né? Se sentir excluído, tem vários fatores. Situações em que a pessoa se coloca, se vitimiza dentro de um problema até maior que venha surgir. Tem uma psiquiatra que chama de processo de morrência, né? Então, raramente o suicídio acontece de forma impulsiva. Quando eu falei se vitimiza, não foi no sentido pejorativo, Sim, não. eu entendi. É na condição mesmo de... Se achar, exatamente, não haver saída, né? Mas também há o vitimismo. Mas não é a gente que vai julgar. Claro. Né? Julgamento nenhum. Não existe. Não existe. Porque a dor de cada um, só cada um sabe. Certamente. Não é? Não é, Gorete. Quer dizer, para mim, determinada coisa pode passar até despercebida. Para outro pode ser uma situação muito séria, muito grave. E entra naquele pensamento recorrente, e daquele pensamento recorrente não vê saída, faz até um plano, e como você disse muito bem, entende que para aliviar a dor, a única estratégia seria morrer por suicídio. Mas tem uma coisa muito bonita nisso, em todos os seres humanos, mesmo nessas situações, que é a ambivalência. Né? Você pode atender o telefone da outra pessoa e ela dizer assim, olha, eu estou ligando porque eu quero ter uma companhia para morrer. Eu estou aqui querendo me suicidar. Bom, qual a leitura que a gente faz disso? Que bom que você está ligando, não é? Porque de um lado, sim, quer se suicidar para se livrar do sofrimento, mas do outro quer viver, tanto que está ligando para o CVV, né? Claro. Nós já recebemos aqui a informação de que o nosso tempo está se acabando nesse primeiro bloco, pena. Mas a gente retoma essa questão Tá no próximo bloco. É só um minuto, já já a gente está de volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a doutora Delza Gitaí, ela que é fundadora e hoje voluntária do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e coordena o Comitê Estadual de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio de Alagoas. E nosso assunto está inserido no Setembro Amarelo, quando a discussão vem mais à tona na busca, não é, de saídas, de alternativas que possam minimizar esse tamanho que é a quantidade de pessoas que tentam suicídio por achar que não tem saída. Simplesmente assim. Simplesmente, vírgula. Né? Porque cada um sabe da sua dor, né? Não é, doutora Delza? Mas a senhora falava na ambivalência, no momento da ligação, né, que se estabelece entre a pessoa que está precisando de ajuda e um voluntário do CVV. Pois é muito interessante que a gente entenda, não é, que há essa ambivalência e que a gente compreenda, por exemplo, se a pessoa tenta o suicídio e é socorrido, algumas pessoas começam a dizer, se quisesse mesmo, teria tentado de outra forma. Isso é um comentário muito comum. Muito comum. Equivocado, mas muito comum. Muito equivocado, porque me parece que na realidade a pessoa está dizendo, eu estou aqui, me veja. É um pedido de socorro, né?
Como, por exemplo, a gente convive em casa com pessoas idosas ou adolescentes que, eu não sirvo mais para nada, eu não sei mais para que eu estou aqui. Às vezes a gente ouve isso, né? De colegas de trabalho, eu já fiz o que tinha que fazer. Bom, a gente, então, ao ouvir isso, a gente pode ser uma rede de proteção. A gente pode ser alguém que senta junto e diz: como é que você gostaria de conversar comigo? Estou aqui junto de você. A gente pode conversar sobre o que você está sentindo. Qualquer um de nós pode ser voluntário fora da instituição. Fora da instituição, onde estivermos. Um dia desses eu fui ao shopping, eu raramente vou, mas eu fui ao shopping. E aí eu estava assim, passei para um lado, passei para outro, e uma senhorinha sentada. Shopping é válvula de escape. Válvula de escape. Sentadinha lá no banco, um carinha triste. Aí eu me aproximei dela, sentei junto, disse: shopping é tão movimentado, né? Eu estou aqui junto de você, me parece que você está meio tristinha. É verdade. Aí minha filha destampou, não é? E como era difícil a vida dela, que a filha já tinha trazido para o shopping, para ela. É tão pequeno, o gesto é tão pequeno. Mas a atenção é enorme. Dá atenção ao outro, tanto que o lema do CVV nesse ano é a atenção. Dar atenção ao outro é cuidar. Aos sinais de quem está mais próximo também. Às vezes a gente diz assim: preste atenção nos sinais de alerta. Quais seriam? Mas em vez de prestar atenção nos sinais de alerta, vamos investir na valorização da vida. Na saúde mental. Na promoção da saúde, da qualidade, né? Mas qualidade de vida é ser rico? Não, né? Ser feliz em qualquer classe social. Pois é, a qualidade de vida não muitas vezes é tão fácil, é só estar junto. É só dizer: olha, eu estou aqui, conte comigo. Mas de verdade, né? Muitas vezes a gente diz: tá tudo bem, a pessoa tá tudo bem. A gente fica feliz quando não diz que não tá. É uma resposta, eu diria, mecânica. Mecânica, né? Coloca. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas chegar junto mesmo, com acolhimento, a gente pode fazer em qualquer momento, em qualquer espaço e dentro de casa, né? Com os familiares. Então, essa promoção da saúde, né, ela evita a gente chegar ao degrau da prevenção do suicídio. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Então, quando eu fico apenas preocupada com os sinais de alerta, eu já estou num degrau que já há sinais de alerta. Percebe? Tem que considerar isso. Tem que considerar a etapa anterior, né? E também tem que considerar que a gente não está numa sociedade que nos despertou para isso. A gente está numa sociedade agora, né, principalmente depois da pandemia, um tanto quanto individualista, né? Um tanto quanto competitiva, que tem que fazer rápido, né? Que as coisas têm que acontecer e eu tenho que fazer isso. E aí vai passando, a vida vai passando enquanto eu estou fazendo outra coisa, como disse o João Lennon, né? Muitas vezes, né, doutora, até mecanicamente a pessoa faz a coisa, mas não se insere, né? Não se insere, né? E quando a gente está integralmente, né, para o outro. Deusa, mas a gente vai ter que viver sempre assim? É uma questão de escolha. Porque... de livre-arbítrio. E a gente não é sozinho. Do mesmo jeito que o outro precisa da gente, a gente precisa do outro. Né? Se colocar na condição. Às vezes basta um olhar, basta um abraço, basta colocar a mão no ombro que a gente já rejuvenesce, vamos dizer, em relação à vida, né? Aí você falou, o shopping é um lugar, interessante. Muitas vezes a gente ouve falando das pessoas que vão para o shopping, daquelas rodinhas que ficam, né? É rede de proteção.
é rede de proteção, né? São pessoas que têm um espaço Então, num ambiente para seguro. compartilhar. Pois é, num ambiente seguro, com as pessoas que gostam, né? É algo, se é algo a promover a diversão, o bem-estar, por que não? Qualquer lugar pode ser. É. E se a gente assumir assim, a possibilidade de sentar junto e perguntar, posso lhe ajudar? O que é que você gostaria de desabafar comigo? Né? Já é um CVV ambulante. Pode-se dizer que saúde mental é equilíbrio para evitar essas possibilidades de suicídio? É. Também a gente não pode dizer que a falta de saúde mental é desequilíbrio. Né? É uma questão muito Discutível. discutível. Porque, por exemplo, um transtorno mental não é classificado como uma doença. Né? E é preciso que a gente atente que é multifatorial e é um processo. Né? Durante a vida ou durante um espaço da vida, você vai acumulando. Eu acho que eu já até utilizei esse simbolismo aqui. É como um copo vazio e você vai colocando amarguras, desânimo, ressentimento, mágoa, né? E vai enchendo esse copo. Como diz Gilberto G, é um copo vazio cheio de ar. Né? É um copo vazio cheio de ar, no caso, né? Cheio de emoções, de sentimentos, né? E aí basta algo a mais, uma gotinha de água a mais, o copo transborda. E é a mesma coisa, né? Então, fulano morreu por suicídio porque acabou o namoro. Não, acabou o namoro foi aquela gota d'água. Ele vinha num processo. Doutora Delza, o suicídio, quando a pessoa, já há estudos sobre essa questão no que diz respeito, quando a pessoa tenta o suicídio, no sentido de efetivá-lo mesmo, de fato, ela está, em algum momento, colocando o entorno das pessoas que convivem com ela na condição de corresponsáveis por este ato? Há vários estudos em relação a isso, né? Quais os sentimentos que a pessoa está quando pratica, né? Quando quer morrer por suicídio, né? Primeiro, qualquer tentativa de suicídio é essencial que se cuide da pessoa. O instinto de sobrevivência em nós é muito grande. Então, você não tenta um suicídio para querer aparecer. Para chamar a atenção. Para chamar a atenção, sim, mas não para chamar a atenção no sentido pejorativo que a gente fala. Chamar a atenção, né? Para dizer, eu estou aqui, olha, me veja. Não é? Cuide de mim, me dê apoio. Há, sim, né? Às vezes, a busca da paz, por exemplo, né? Não tem aquela história que quando morre descansa em paz, não é? Então, às vezes é isso, mas é tão interessante que a gente não sabe o que acontece. No entanto, a gente ele está em paz quando vai, por exemplo, a um enterro para consolar, né? Não sabe. A gente não sabe como é depois da morte, não é? Ou por vingança, esse que você disse, né? Quer dizer, isso acontece, né? Acontece muito em dramas de familiares, né? Sobretudo familiares jovens, né? Que dizem, eu vou morrer para deixar todo mundo agora saber o que é que fez comigo. Mas isso não existe. Isso é algo interpretado. É uma interpretação pessoal de fora para fora, né? Nem para dentro, sabe, Gorete? Porque vai passar, né? A pessoa segue, a vida segue, a pessoa que se suicidou é que perdeu de continuar vivendo e lutando. Porque a vida segue mesmo, ela é mais forte que a morte em qualquer condição. É isso mesmo, a vida segue, né? Então, eu vou me vingar de papai porque ele não queria que eu fizesse isso, ele fica pensando em mim, mas ele fica vivo
e segue. E supera, né? E supera, não é? O Roger, que é o psicólogo humanista que fundamenta a nossa capacitação, diz: os fatos são amigos, qualquer que seja o fato, né? Então, se alguém perde alguém, meu Deus, é uma perda, é uma dor, é muito tempo de luto, mas é uma oportunidade para se rever, é uma oportunidade de crescimento a partir daquilo. Evidentemente que isso só acontece se você quiser aproveitar essa oportunidade para isso. Mas é claro que vai acontecer, porque é a própria tendência atualizante, é a própria perspectiva de que eu tenho em mim os caminhos que eu sei que eu posso trilhar e que eu posso trilhar. Percebe? A gente é tão rico, né? O ser humano de sobrevivência, é tão né? rico, é tão maravilhoso. A gente foi estruturado, né? A arquitetura do ser humano é tão maravilhosa porque ele pode sim viver sozinho, mas ele, para ser completo, ele tem que viver com o outro. Pois é, dividir. Os Dividir, sentimentos. compartilhar, né? Ser um coletivo, né? Ser um coletivo. Doutora Delza, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta para ver, inclusive, esse sorriso aberto. Até já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a doutora Delza Gitaí, ela que é fundadora e hoje voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e coordenadora do Comitê Estadual de Prevenção e Pós-Venção em Suicídio de Alagoas. Doutora Delza, nesse terceiro bloco, gostaria que a senhora iniciasse, nos desse a sua experiência ao avaliar a importância da educação pública, da educação na área privada, ou seja, de inserir a juventude, que hoje está tão voltada para si mesma, né? A tecnologia, a internet, enfim, e situações que as crianças e os adolescentes ficam praticamente fora das discussões da família, enfim, é uma era muito difícil para se educar e para garantir a saúde mental desses segmentos sociais. Que bom, Gorete, que você abordou isso. O CEPSAL, que é o Centro, que é o Comitê Especial de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio de Alagoas, compõe o CEPSAL várias entidades, desde órgãos públicos a outras entidades, e uma delas é a Secretaria de Educação. Por quê? Porque a incidência maior em suicídio é de 15 a 29 anos, então pega uma faixa, né, e infelizmente está baixando para 10, né, faixa etária alargada. E esse aspecto do convívio entre eles e do convívio com os professores no espaço da escola é um espaço essencial na sua formação,
Não na formação do ponto de vista cognitivo, mas na sua formação enquanto gente, enquanto pessoa. Humano, né? Humano, né? E nesse sentido, fica muito difícil, por exemplo, os professores, os docentes. A gente vai fazer Setembro Amarelo, a gente está fazendo palestra, né? A gente vai fazer palestra numa escola, a gente só faz de 16 anos para cima. E a gente chega na sala de aula, os meninos e as meninas são todos de moletom, todos encasacados, calor grande. Por quê? Porque provavelmente está acontecendo a autolesão. A autolesão? A autolesão. O que seria isso? O que seria isso? Seria o seguinte, você faz um corte no braço, na barriga, encontra, né? Onde o mais escondido possível, daí o moletom, para evitar que seja feito, porque a dor física é menor do que a dor emocional, a dor psíquica, né? E como lidar com isso? Pois é. Como lidar com isso? Na formação pedagógica do professor, não tem esse aspecto. Mas é necessário porque é real. É real, a gente está diante disso, né? E não é pouco, é muito, basta visitar as escolas, né? Então o professor, ele fica também conhecendo isso e sem o amparo para poder trabalhar essa questão com os alunos. Então, na escola, tanto é necessário a gente prestar atenção no aluno, como no professor e como, enfim, em todo o corpo social da escola, desde da merendeira até o aluno, todo mundo. Por quê? Porque é um ambiente em que há, primeiro, uma competição muito grande, segundo, uma dificuldade muito grande, porque o jovem, a gente diz, os jovens não querem nada. Os jovens querem muito, eles só não sabem ainda identificar de fato o que quer. E está numa situação muito séria, porque os jovens estão numa situação de perdas. Eles perderam a infância, né? Não são mais crianças, mas ainda não são adultos. Sobretudo nas primeiras... 14, 15, 16 anos, né? Então a gente diz... você não pode ir para esse lugar não, porque isso é lugar de gente grande. Você comporte-se como adulto. É tão comum, né? Expressões tão comum, como essa. Né? Expressões como essa que naturalmente surgem, né? Eles perderam o aspecto físico, né? Começa a acontecer coisas no corpo. A ebulição os hormônios, né? Não, é barba, é bigode, é a distribuição de pelos, né? Na menina surgem as mamas. Então, quem eu sou? E como é que eu vou ficar? Né? A acne é muito expressivo, né? Como é que eu vou ficar? Vou ficar cheio de marca, por exemplo? Pode surgir também bullying, né? Nesse processo educacional, e ainda entra essa questão. Porque o bullying, eu quando converso com o pessoal, o bullying, a gente não tem que se preocupar só com quem sofre o bullying. A gente tem que também atender e acolher quem pratica o bullying. Porque não é natural, né, doutora Delza? Pode acontecer que quem esteja fazendo bullying tem a necessidade de ser aceito. E a busca dessa aceitação é exatamente fazendo algo que diga, fulano faz bullying. Percebe? Quer dizer, é uma coisa que realmente a gente não pode julgar ninguém. Né? A gente tem o que chama o mapa perceptual. Então, o que eu percebo é como eu percebo. O que você percebe é como você percebe. E pode ser o mesmo objeto. Depende do seu campo perceptual, da sua formação, que vai desde o útero. Né? Então, o jovem, ele está precisando mesmo de ser considerado uma pessoa em que a gente esteja junto. Profissional da educação, num processo como esse, de bullying, ou de, como a senhora detalhou,
ele tem a missão de acolher esse indivíduo, não é? Todos na escola, não é? O acolhimento entre si e o acolhimento das figuras, né, de referência na escola. No CVV, o ano passado, por exemplo, nosso lema era acolher é cuidar. Então, o fato de você se sentir acolhido e acolhido como está, eu nem digo como é, porque a gente não é, a gente está, né? O velho Raul Seixas já nos disse isso, né? Na nossa metamorfose ambulante, né? Hoje eu estou assim, amanhã como é que eu estarei, né? Então, essa perspectiva mais inclusiva, né? Entre todos. O professor em relação ao aluno, também o aluno em relação ao professor. Porque a síndrome de burnout está aí, principalmente entre o pessoal da educação, né? E eu acredito que cabe às unidades de ensino, sejam públicas ou privadas, né, a promoção de espaços onde os alunos possam se divertir ou mesmo, digamos assim, de estabelecer espaços de promoção à saúde. Não tenho dúvida, né? Espaços integrativos, né? A gente até, pelo CEPSAL, nós oferecemos à Secretaria de Educação a possibilidade de fazer oficinas de trabalho com o corpo social da escola, num primeiro momento. Então, todo o pessoal que trabalha na escola, desde os professores, ao porteiro, a merendeira, a pessoal da limpeza, para ouvi-los num primeiro momento, saber da demanda, o que é que realmente os incomoda, os desabafos pessoais. Dentro de uma ação integrada, né? É uma ação integrada. Né? Público-privada. Público-privada. Tanto na escola pública quanto na escola privada, porque a gente tem ciência que, como também na escola privada, existe um bullying, existe... Bom, a gente viu o caso recente da Escola Bandeirantes, né? Mas é porque ele era excluído, porque era isso, aquilo outro. Não, não é somente por isso. Outros que não tinham aquelas características também são excluídos. Doutora Delza, em outubro vai ter uma atividade reunindo... Que bom você falar nisso. Estamos no fim do programa, praticamente. Que bom. Em outubro, é mesmo, em outubro nós vamos ter um encontro encontro Nordeste de todos os voluntários do CVV do Nordeste. Quando você disse que eu fundei o CVV em Maceió. Sim. O CVV é nacional, né? Tem 62 anos, Exatamente. A sede nacional é São Paulo. Então, a gente trabalha como regionais, a regional Nordeste, o encontro vai ser aqui em Maceió, dia 10, 11 e 12 de outubro, ou é 11, 12 e 13, parece que é 11, 12 e 13 de outubro, me 11, desculpe. 12 e 13. Né? 11, 12 e 13, porque pega inclusive o dia da criança. E aí nós vamos ter cursos, tanto cursos presenciais quanto cursos, porque o encontro vai ser híbrido, porque nem todo o pessoal tem condições de vir a Maceió, certo? Então, vamos ter cursos presenciais, vamos ter cursos híbridos, vai ter um momento de abertura com palestra, com apresentação cultural, mostrar um pouco do que é Alagoas, do que é Maceió, principalmente, né? Tanto que o nosso lema é dentro de uma perspectiva de uma rede de tecelagem, pessoal lá do Pontal, não é? E vai ser muito bom. E se houver espaço, seria até bom que a gente, com outra pessoa, claro, né, alguém até conversasse sobre isso. Até em nível nacional, se for possível, né, vir alguém para falar. É importante porque isso estimula a sociedade a também se voluntariar nessa tarefa. Isso, e a gente precisa tanto, sabe? Quer dizer, o que eu digo a gente não é só o CVV precisa de voluntários, mas quem precisa mesmo de voluntários
é a sociedade brasileira. Porque é muito grande a demanda. Só para ter uma ideia, o ano passado a gente recebeu cerca de 3 milhões de ligações no Brasil todo. Até porque você liga de Maceió e pode ser atendido por um carioca, por uma gaúcha, é uma rede, né? E perto de 1 milhão de ligações que não foram atendidas. Então, Que não foram atendidas? sim, por falta de voluntários. Entende? Então, Lamentavelmente. Lamentavelmente. Então, o que a gente precisa, minha gente, é que vocês venham para cá, né? Participem dessa rede. É uma rede de acolhimento, uma rede de carinho, uma rede em que nós todos temos tudo a ver um com o outro. Nós somos serviço de dar ao outro o que aquele precisa naquele momento. Que pode passar somente por dizer, como vai você? Bom dia. Bom dia, como vai você? Pois é. É o mínimo É o necessário. mínimo necessário. Eu lamento, como sempre, informar que estamos no final da nossa entrevista, doutora Delza, e eu agradeço aqui mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui dando essa contribuição maravilhosa e humana. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Suas considerações. Eu é que agradeço, Gorete, né? Quando você convida, eu digo sim. Obrigada. Porque é uma oportunidade mesmo de convidar, né? Convidar para o CVV, convidar para ser maior e melhor, como diz a canção maior do Danny Black. Muito bem, exatamente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.